que as cozinhas são sempre muito planejadas e tudo é da cozinha. Então, tudo isso daí, aqui nos Estados Unidos, você não fica carregando de um aluguel para o outro, né? Então, basicamente, em casas aqui nos Estados Unidos, todas as torneiras vai ter água aquecida. Então, você não, no inverno, por mais que seja 20, menos 20 graus lá fora, você não passa frio com água gelada, né? Lavando louça, essas coisas, sabe? Alugar um imóvel aqui nos Estados Unidos é bem diferente de alugar um imóvel no Brasil. Eu diria que aqui é muito mais vantajoso e nesse vídeo eu discuto quais são essas diferenças. Esse é um corte de um vídeo mais completo e você acha o link no final desse vídeo aqui. Primeira diferença, quando você aluga aqui nos Estados Unidos, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, você tem alguns eletrodomésticos que vão estar sempre incluídos nesse aluguel. Do que eu tô falando? Principalmente da cozinha. As cozinhas aqui nos Estados Unidos, elas são muito bem equipadas, certo? Você vai ter uma geladeira lá super legal, que no Brasil é caríssimo, aquela geladeira que sempre vai, sei lá, vai ter gelo geralmente, vai ter um water dispenser que você pega água ali na porta, vai ter um freezer grande, ela vai ser bem maior que do Brasil, uma geladeira bem legal, bem boladona, que no Brasil, assim, é 15 mil reais, e aqui geralmente tem ali na casa para alugar. Não sempre, tá? Mas não é incomum, tá bom? Você vai ter aí fogão, vai ter a lavadora de louça, que é uma coisa que é muito comum aqui nos Estados Unidos também. Vai ter triturador na pia, que é uma comodidade muito legal para você jogar ali os lixos orgânicos. Fez ali, cascou batata, você já joga ali dentro da pia, não precisa de lixinho. Vai ter forno aqui nessa foto aqui, tem forno separado e tal, né? Forno micro-ondas. Então, tudo isso daí, aqui nos Estados Unidos, você não fica carregando de um aluguel para o outro, né? No Brasil, às vezes é muito isso. Você tem aquele fogão, você tem aquela geladeira, a não ser que seja embutido, mas você tem aquela geladeira, você tem que ficar levando conforme você vai alugando em um lugar diferente, né? Porque a geladeira não fica com o imóvel. Aqui não. Aqui as cozinhas são sempre muito planejadas e tudo é da cozinha. Então vem junto com a casa, né? As pessoas não ficam tirando e levando de um aluguel para o outro. Um outro eletrodoméstico que geralmente tem também quando você aluga uma casa é uma lavadora e secadora de roupa. No Brasil, não é tão comum você ter secadoras de roupa, né? Às vezes você tem uma máquina de lavar e ela lava e seca. E eu vou te falar, quando essa máquina faz os dois, ela lava e seca, ela é bem diferente da máquina que só seca aqui nos Estados Unidos, tá? No Brasil, pelo que eu ouço falar de quem tem, a secadora, né, a máquina de secar, consome muita energia e demora muito para secar, que às vezes as pessoas nem usam e colocam no varal mesmo, né? Principalmente se tá um dia bom de sol, se venta bastante, nem usa a máquina, a função de secar da máquina no Brasil. Agora aqui não, aqui geralmente elas são separadas, a máquina de lavar e a máquina de secar. E as máquinas de secar aqui são muito potentes, tá? Elas secam a roupa muito rápido e vocês aí conseguem entender como que é esse processo, né? Basicamente agitando a roupa e jogando muito calor nela. Então, o que acontece? A roupa precisa ser muito resistente para aguentar, né? O tecido, antes de você fazer, de confeccionar a roupa, costurar a roupa, o tecido tem que ter sido pré-encolhido. Então, basicamente, todas as roupas aqui dos Estados Unidos, elas dificilmente vão encolher na máquina de secar, porque todo mundo seca a roupa com máquina aqui, né? Então, eles não vendem roupa que vai encolher, sabe? E aí, o que acontece é que muitas vezes você vem do Brasil com um monte de roupa que você gosta do Brasil, aí você usa a máquina de secar daqui, elas encolhem. Então, uma coisa que se vocês não sabiam, se liguem aí também. Então, geralmente, é uma diferença grande também que essas máquinas de lavar e secar já estão incluídas dentro do aluguel, dentro do preço do aluguel, dentro do que você está alugando ali. Você está alugando apartamento, geralmente já tem tudo isso, tá bom? Isso é uma grande diferença em relação ao Brasil. Outras diferenças, tem outros equipamentos também dentro de uma casa nos Estados Unidos que geralmente sempre vai ter, tá? A partir de um certo custo ali, a não ser que seja um custo muito baixo, onde você não teria, né, esse tipo de equipamento, mas você pega ali um custo médio, cara, um custo assim, né, de classe baixa, classe média, baixa, enfim, você já vai ter esse tipo de equipamento, tá bom? E alguns lugares no norte, principalmente, são equipamentos mandatórios, porque se você não tiver, dá problema, tá? E do que eu tô falando aqui? Tô falando do ar-condicionado central. Muitas casas, apartamentos, principalmente também, vai ter um ar-condicionado para a casa inteira,
para o apartamento inteiro. Você não vai ter aquele equipamento só para aquela sala, só para aquele determinado ambiente. Vai ser geralmente para a casa inteira. Pode ser que tenha só para aquele. Pode, principalmente se você está alugando uma casa assim, de novo, de baixo custo, muito baixo custo, uma casa mais antiga, que não tem sistema, né, de refrigeração e aquecimento central. Mas é bem raro, tá? É bem mais difícil. Hoje em dia, qualquer casa aí de 20, 30 anos já tem todo um sistema central. Hã, e essa questão do aquecimento, como eu falei, no norte é importante, porque se tá em temperaturas a -20, -30, pode congelar dentro, né, e congelando dentro, congela os canos, sabe, os canos onde passa a água, e aí que quando congela, o que acontece, né, dilata e pode explodir os canos. Então aquecimento central em muitas casas é meio que mandatário, assim, mandatório, sabe. Se não tiver, você tem que ter lareira, tem que enfim, né, por isso que tem praticamente em todas as casas. Tem um outro equipamento aqui nessa foto da esquerda, o equipamento ali que parece um cilindro azul, é um aquecedor de água, é um aquecedor de água central também. Então, basicamente, em casas aqui nos Estados Unidos, todas as torneiras vai ter água aquecida. Então, você não no inverno, por mais que seja 20, -20 graus lá fora, você não passa frio com água gelada, né, lavando louça, essas coisas, sabe. Então, é um nível de conforto bem bacana aqui nos Estados Unidos, que é basicamente padrão, que basicamente todo mundo tem, e que no Brasil é meio que luxo mesmo, né. Não é todo mundo que tem não. É meio que um luxo, assim, você ter isso em todas as torneiras, um equipamento tão grande assim. Isso também geralmente já vem incluído numa casa que você está alugando, tá, dentro do preço do aluguel. Hã, e ali tá mostrando na foto da direita um termostato, mostrando aí a temperatura em Fahrenheit, aqui a temperatura é em Fahrenheit, 72 é uma temperatura aí agradável, perto dos 20, 20 e pouquinhos graus. E mostra que é um equipamento central, né, que aí aquece ou esfria a casa inteira. Outras diferenças, né, quando você está alugando uma casa, um apartamento aqui, principalmente se você está alugando um apartamento dentro do complexo, você vai ter amenities. O que que são amenities? Amenities são benefícios, né, são coisas ali para o condomínio, usar como um todo, né, são áreas sociais. Do que eu estou falando? Estou falando aí de piscina, estou falando de academia, playground, sabe, tudo isso que tem dentro de um condomínio bacana. As amenities geralmente também são incluídas dentro do preço do aluguel, né, você não paga à parte. Por quê? O condomínio, até vou já vou adiantar aqui, o condomínio que no Brasil, quando você está alugando um apartamento, você tem que pagar o condomínio, né. Se eu estou alugando apartamento, quem paga o condomínio é o inquilino, é a pessoa que está usufruindo daquele benefício, né. Aqui nos Estados Unidos, na vasta maioria das vezes, a taxa de condomínio, que aqui é chamado de HOA, né, Homeowners Association, geralmente quem paga é o proprietário, por mais que não é o proprietário que está utilizando o condomínio, não está utilizando ali a piscina ou o campo de golfe, se está dentro de um golf club, ou a academia, enfim, qualquer amenity que tiver lá, tá? Geralmente quem paga é o proprietário aqui nos Estados Unidos, né. Pensa nisso, é um negócio que pode ser super caro e que está incluso dentro do preço do aluguel, e que o proprietário que tem que se virar para pagar, né, independente se aumentar o preço de repente, independente se tiver alguma coisa, o proprietário que paga, sendo que no Brasil quem paga é o inquilino, né. Bom, então vamos lá, já que eu adiantei, vamos comentar sobre isso, né, essas diferenças em relação a quem paga o quê. Eu acho que essa é uma das grandes, grandes diferenças que a gente tem entre Brasil e Estados Unidos. Hã, tem o condomínio, né, condomínio, como eu já adiantei, quem paga aqui nos Estados o con o co nos Estados Unidos o condomínio é o proprietário, independente do proprietário não estar utilizando o condomínio, quem está utilizando é o inquilino, quem paga é o proprietário. Tem o property tax, que é? Ele é similar ao IPTU, certo? Similar ao IPTU que a gente tem aí no Brasil. Quem será que paga isso, né? E se quebrar alguma coisa, quebrou ar-condicionado, furnace, appliances, telhado, aqui nos Estados Unidos, quem paga tudo isso é o dono do imóvel, né? E no Brasil, quem já alugou um apartamento ou uma casa no Brasil, algum imóvel, sabe que no Brasil quem paga isso tudo geralmente é o inquilino. Você está alugando, você vai pagar ali o IPTU, né, o IPTU mensal, você vai pagar à vista, você vai negociar ali com o proprietário.
o condomínio, independente de quanto que seja o condomínio, você que paga como inquilino. E se quebrar alguma coisa, geralmente você ali, às vezes, tem que pagar isso daí. E aí, questão depende, né? Depende do equipamento, como foi a quebra, enfim. Mas não necessariamente vai ser o dono do imóvel, como é sempre, praticamente sempre, aqui nos Estados Unidos, tá? Você já resolveu a parte do visto de imigração e está agora se preparando para recomeçar a vida nos Estados Unidos? Então não deixa de me seguir, confere esse episódio completo e os demais capítulos do podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos.